analisou 5 parágrafos na primeira parte dessa aula, né, do capítulo 1, assumindo a imortalidade. Olha o nome do capítulo, assumindo a imortalidade. Então, para assumir a imortalidade é necessário ter esse tipo de compreensão, porque é só assumindo a imortalidade que nós não vamos mais temer. Assumir a imortalidade vai ter um peso muito grande sobre nossas cabeças. Então a gente vai saber que é assumir a imortalidade e vai esquecer esse assunto, porque assumir a imortalidade é muito pesado, é muito forte para a consciência material, para a consciência da dualidade. Mas depois, com o avanço da prática, a gente começa a perceber o que é assumir a imortalidade. Porque o que é ser mortal? Ser mortal é ser temeroso, é temer a não realização. Só tenho essa vida, meu Deus, tenho que aproveitar o mais rápido possível. Só que não aproveita nada, porque fica cheio de medo, cheio de mediocridade, cheio de zona de conforto, faz muito pouco e quer tudo. Então acha que para aproveitar essa vida tem que não fazer nada, né? É aquele negócio, né? É o sofá, é a Coca-Cola, porque... ou as futilidades em geral, né? A moçada hoje é bebidas, festas, savings, não sei o que, as distrações. Terrível. A gente analisou 5 parágrafos e parou num aqui que já é uma cacetada no meio da nuca. Mas antes eu quero fazer um ganchinho com o que foi dito na última aula sobre aquela pergunta do iceberg. Eu coloquei no canal no YouTube, não sei se vocês viram, apenas aquela pergunta do iceberg. Eu pus lá os links estão embaixo. Eu pus 2 links, mas um deles não foi lido na aula, naquele dia. Então eu vou ler de novo, só pra gente, mas vai ser bem rápido, pra gente lembrar aqui, né? Isso aqui foi em 17 de junho de 1856. Porque até o paciente de Belo Horizonte perguntou, mas por que nós não temos hoje, né? Que nem teve uma Mary Baker Eddy, que nem teve um Joel, ou que nem teve os profetas na Bíblia, né? Falando da palavra, revelando a palavra. Por que nós não temos ninguém revelando isto hoje? Hoje isso está sendo revelado com um contexto mais amplo, certo? Então, o espiritismo, que nem foi aceito pelo planeta, por quê? Porque o espiritismo é muito conformista, mas era uma informação necessária, saber que tem encarnação, que tem umbral, que tem karma, etc e tal. Uma pequena parte que não se adaptou ao catolicismo nem ao evangelismo veio para os espíritas, porque tem que buscar alguma coisa. O ser humano busca algum conforto, algum consolo. Então teve uma parte, um grupo, são os espíritas, mas mesmo assim é muito conformismo com a situação. Então aqui em 1856, né, que foi um rebuliço quando o senhor Baldin, que depois assumiu o nome de Allan Kardec, foi um rebuliço quando, na época, gente, era como se ele fosse o novo bruxo, certo? Os livros dele eram queimados em praça pública, ele era xingado, ele era humilhado, e ele foi fazendo o trabalhinho dele na surdina, né? Que nem aqui, ó, ele pergunta a verdade, entre parênteses, o espírito da verdade, vai saber que o espírito da verdade talvez fosse a presença e ele não soubesse. Diz que era Emmanuel, e diz que Emmanuel é o mesmo espírito de Jesus, mas talvez fosse a presença, certo? Eu não afirmo porque eu não posso afirmar, não sei. Vou ler rapidamente e entrar no segundo link que não foi comentado na aula passada. Pergunta a verdade. O Kardec perguntando. Uma parte da obra foi revisada. Quererás ter a bondade de dizer o que pensa delas? Ele estava perguntando para o espírito, ou para a verdade, ou sei lá o que. Resposta, ou seja, essa presença respondeu para ele: o que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverás tornar a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la noutros. Isso nem foi feito, porque aqui, ó, o que foi revisto está bem. O que foi revisto? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns,
e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte didática pedagógica do Espiritismo. Não tem mais nada didático pedagógico do Espiritismo. O resto é romances, histórias, tramas. Aqui, ó. O que foi revisto está bem. Quando a obra estiver acabada, deverás torná-la a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la noutros. Então, qual é a parte que tem que ser abreviada? Essa questão de umbral, obsessor, encarnação, isso aí deve ser abreviado. Tem isso aqui, ponto final. Explicações mínimas, necessárias, para partir para cima, para outro nível de compreensão. Porque se ficar ali, perispírito, encarnação, umbral, conformismo, perispírito, encarnação, umbral, passe, não sai disso nunca, certo? Aí veio a segunda pergunta, que foi a principal daquele dia. Entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Ele estava perguntando se a obra deveria ser publicada. Que acontecimentos preditos? Algo que está no próprio livro que nós não estamos avaliando aqui. Deve ser isso, certo? De mudanças na sociedade, etc. Uma compreensão maior. Até tem uma pontinha disso dentro da pergunta. Resposta. Ele perguntou se devia ser publicada, né? Uma parte sim, tudo não. Pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Ou seja, os capítulos espinhosos o Espiritismo não trouxe, tá? Porque aqui, ó, por muito importante que seja esse primeiro trabalho. Que primeiro trabalho? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Por que nós estamos falando isso com esse repeteco, com essa clareza aqui? Porque mais gente vai assistir isso aqui depois, e isso precisa ser entendido, né? Esse primeiro trabalho, aqui, ó, por muito importante que seja este primeiro trabalho, ou seja, toda a obra do Kardec, ele não é, de certo modo, mais que uma introdução. Por isso que se diz que é a ponta do iceberg. Ponto final, aqui, ó. Assumirá, no futuro, proporções que longe estás agora de suspeitar. Tipo assim, Kardec, você nem suspeita não onde isso vai dar. Tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde e gradualmente poderão ser dadas a lume. Por que ele diz que tu mesmo, o próprio Kardec, compreenderá? Ou ele vai compreender encarnado como outra pessoa, ou ele vai compreender lá na onde ele esteja, porque ele já estava no fim, velho. Ó, tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde, gradualmente, poderão ser dadas a lume. A lume é a luz dos fatos. À medida que novas ideias se desenvolverem e enraizarem. O que nós tivemos do Espiritismo para cá? Mais nada, certo? A mecânica quântica agora, com essa questão de emoção cria realidade, colapso da função de onda, do Pafé, não é misticismo, viagem na maionese, que nem tem gente que... Outro dia teve um cara que fez uma palestra lá na minha cidade, espírita, falando que era uma completa viagem na maionese isso. Emoção cria realidade? Não é, que absurdo. Ou como assim? Né? Ou seja, era falta de recurso, falta de estudo. Ele mesmo não estudou, não leu nada. Está completamente engessado dentro do Espiritismo. Aqui, ó. À medida que novas ideias se desenvolverem e enraizarem, dar tudo de uma vez fora imprudente, ou seria imprudente. Não ia adiantar explicar tudo. Importa dar tempo a tempo, dar tempo a que a opinião se forme. Certo? Isso foi o que a gente leu lá, tá o link. Depois quando essa aula estiver no canal, a gente coloca o link lá também. Agora aqui, ó, um que eu queria ter lido na aula passada e passou batido. Talvez essa pressa da gente dar aula, terminar, tem tempo, né? O pessoal ir embora. Um outro link aqui é um espírita, ó. Correio Espírita, o estudo da alma e do espírito, artigo do jornal outubro de 2016. O autor é o senhor Adilson Mota de Santana, espírita, lógico.
Vou tentar não ler. Eu vou ler, tem que fazer. Após a década de 1840, quando os fenômenos espíritas se multiplicaram na Europa e nos Estados Unidos, a quantidade de médiums só tem crescido, principalmente aqui no Brasil. A partir do século XX, tivemos uma verdadeira explosão de mediunidade dos mais variados tipos e matizes que despontou em toda parte, em todas as classes sociais, raças, gêneros e idades. Por que isso surgiu? As pessoas sabendo que existia espiritismo, que existia mediunidade, se tornaram receptivos. Começou a pensar nisso, se torna receptivo a coisa. E depois outra. Quanto espírito não tem do lado de lá querendo trabalhar e quanto espírito não tem do lado de lá necessitando ser tratado. Então fez parte do contexto? Lógico que fez. Normal. Aqui, ó. De certa forma, dessa forma, o conhecimento sobre a vida do espírito nos mundos espirituais e nas suas relações com o meio material foi sendo esmiuçado, nos dando a conhecer o seu modus vivendi, ou seja, foi explicando como é que funcionava a coisa lá de lá, né? Suas dores e alegrias, suas motivações e ocupações, numa escalada de progresso constante em busca de felicidade e paz. Só que essa escalada de busca de felicidade e paz era ainda muito rasa, muito conformista, certo? O movimento iniciado por Allan Kardec, que nos deixou com sua monumental obra As Linhas Gerais da Vida dos Espíritos, pode ser aprofundado através do trabalho e da dedicação de médiuns e estudiosos do campo espírita. O movimento iniciado por Kardec, que nos deixou com sua monumental obra As Linhas Gerais da Vida dos Espíritos, ele deixou linhas gerais, está aqui o grosso, ó, né? Pode ser, aqui deveria estar escrito pode e deve, pode ser aprofundado através do trabalho e da dedicação de médiuns e estudiosos do campo espírita. O que é o estudioso do campo espírita? O estudioso ele tem que estudar o Espírito de Deus, não só os espíritos. Porque os espíritos desencarnados estão dentro da crença do bem e do mal. Eles não conhecem onipresença, certo? Eles estão dentro do paradigma, tanto quanto os materialistas, tanto quanto os encarnados. Isso não significa que o espiritismo alcançou o limite máximo do conhecimento a respeito dos habitantes do mundo espiritual. Pelo contrário, o aprendizado está apenas no início, necessitando de muitos esforços, ainda a fim de explorarmos a condição do ser espiritual destituído do corpo em suas mais diversas nuances, enfocando-o sobre o aspecto psicológico, sociológico, moral, etc. Essa reportagem de outubro de 2016. Há um vasto território de estudo esperando... Aqui que é a frase que eu queria chegar. Há um vasto território de estudo esperando pelas mentes responsáveis e estudiosas e de instrumentos mediúnicos disciplinados e desenvolvidos. Lembrando que apenas começamos a descobrir a ponta do iceberg, pois por enquanto só se tem estudado o meio espiritual mais próximo à mentalidade média do homem encarnado. A mesma mentalidade média do homem encarnado é a mentalidade média dos homens desencarnados. Aqui, há um vasto território de estudos esperando pelas mentes responsáveis e estudiosas e de instrumentos mediúnicos disciplinados e desenvolvidos. Mediunidade é capacidade de percepção. Não significa que para ser médium tem que trabalhar energias ou trabalhar com espíritos. E mediunidade é capacidade de percepção. Certo? Então o que é praticar a presença? É um desenvolvimento mediúnico refinado. Médium vem de meio, caminho do meio, intermediário. Então,
esse refinamento, ó, instrumentos mediúnicos disciplinados e desenvolvidos. Essa mediunidade é o trabalho com a percepção do inconsciente coletivo, que é a hipnose ou crença universal que o Joel fala, que atua sobre a mente humana, mantendo-o preso no paradigma: sofrimento, ansiedade, depressão, tristeza, falta de sentido para a vida, porque afinal de contas não sei quem é esse Deus e aonde ele está. Então essa disciplina do refinamento dessa percepção é a prática da presença. Aí acontece o que neste ponto aqui? Não é obrigatório, certo? Mas é intuitivo que espíritas, evangélicos e católicos comecem a falar a mesma língua. Que mesma língua? Puxa vida, não vamos ficar batendo o pé ou batendo de frente com os espíritos. Existe encarnação, umbral, tal, nível de consciência, papapá, acabou. E aí, agora? Ah, mas o que interessa é a palavra. Ah, mas por que nós vamos estudar a palavra? Porque metafísica é fundamento esquelético da verdade, é entender a questão consciência. Então nós estamos em vias de quê? De surgir um estudo posterior, mais aprimorado, mais elaborado, da continuidade do Espiritismo. Não é? Agora, o paradigma leva a gente a pensar o que quando escuta a palavra Espiritismo? Conformismo é assim mesmo, tem encarnação e vai demorar. Não. Porque se a gente pegar e for estudar a obra espírita e procurar ali melhora física, mental ou material, não encontra. Encontra coisas para nós nos conformarmos, porque é assim mesmo. Porque se encontrasse os passos, tinha que curar todo mundo. Tinha que trazer prosperidade, e não traz. Ah, não traz porque não é assim, você tem que largar a mão do materialismo, você tem que se espiritualizar. Então, se espiritualizar é se conformar com a fumacinha do lado de lá. Que nem o Joel diz, né? A melhora da consciência humana dentro da prática, inevitavelmente traz melhoras na vida humana. É consequência. Porque se não for assim, qual é a motivação para se dedicar a isso? Não que a motivação sejam coisas, mas é a alegria, a felicidade, as coisas fazem parte. Ou nós vamos ser alegres e felizes, que nem o povo é na Índia. Eles comem comida no chão, não tomam banho, não é nada disso. Então eu vou ler esse artigo só até aqui, né? Os instrumentos mediúnicos disciplinados desenvolvidos. É sair da questão paradigma materialista ou questão espiritualidade, zona de conforto, espírito, passe, essas coisas. É preciso ir além. Bom, depois dessa consideração, tem um negocinho aqui que eu anotei. O que é reconhecer a presença ou praticar a presença e deixar que ela cumpra o seu papel? Eu até acho que eu tirei isso lá daquele discernimento espiritual. Reconhecer e deixar que cumpra o seu papel. Quando a gente diz que tem um Cristo interior, existe esse Cristo, está aqui, ele é, porque Cristo é sinônimo de presença. É um sinônimo de presença que faz mais referência ao Filho consciente da presença. Tem Deus e tem o Cristo. Cristo é sinônimo de onipresença, mas faz mais referência ao Filho de Deus, ao desperto, aquele que está renascendo pelo Espírito por aprender a confiar no invisível. Ele aprende a confiar no invisível porque compreende os princípios básicos de mecânica quântica, né? Então, reconhecer e deixar que cumpra o seu papel. Durante o desenvolvimento da prática, nós reconhecemos a existência desse Cristo como nosso próprio ser e deixamos que ele cumpra o seu papel. Então, em parte, nós vamos continuar tendo vida mental de dualidade permeando a nossa vida normalmente. Só que nós vamos estar por trás dessa percepção
reconhecendo a presença, reconhecendo o nosso próprio ser como Cristo e aprimorando essa prática, certo? Consciência do Cristo. Então aqui, ó, reconhecer e deixar que cumpra o seu papel. Então essa confiança de deixar que esse ser interno, que é a minha própria consciência, ou o Cristo, Filho de Deus, cumprir o seu papel, é observar o desenrolar dos acontecimentos. Observe e veja a graça de Deus. Então eu continuo fazendo tudo que está ao meu alcance, ou melhor ainda, se tem algo que eu não tinha coragem de fazer, eu passo a fazer, confiando nessa presença, e também elaborando as questões do dupla fenda, colapso de função de onda. Não posso duvidar, porque se eu duvidar, estou colapsando a dúvida. Então não vai ficar elaborando isso o tempo todo. De vez em quando pode ser que lembre, mas o indivíduo, quanto mais ele aprimora a prática, menos ele lembra de mecânica quântica. Pode ter instantes em que ele vai lembrar, puxa, olha aqui, e já esquece, mais rápido que um raio, porque ele está aprimorando a prática. Ó, a compreensão da graça, suprimento, reinterpretar, agora é um apanhado geral, tá? Vou até me ler mais devagar. A compreensão da graça, suprimento, reinterpretar as aparências, não se opor ao mal, harmonia interior, a palavra permanecer no praticante e qualquer outro entendimento ou aspecto da prática que Joel explica e dá exemplos, será cada vez melhor compreendida, percebida e vivenciada, se tornando no tesouro mais abundante que o ar, no decorrer de semanas, meses e anos de leituras, releituras, meditações, áudios e aprimoramento constante do orar e vigiar. O processo é visto, revisto, constantemente elaborado, aprimorado e tornado riqueza de consciência. Não se preocupe que eu vou editar esse trechinho e vou jogar um trechinho de 10 minutos lá no YouTube também, enquanto não sai o canal novo. Vou ler de novo, tá? A compreensão da graça, suprimento invisível, reinterpretar as aparências, não se opor ao mal, harmonia interior, a palavra permanecer no praticante, ou seja, a compreensão de todos esses aspectos, e qualquer outro entendimento ou aspecto da prática, porque estudando ali no Joel a gente tem outros entendimentos e percebe outros aspectos da prática, fora esses que eu citei aqui. Ó, que Joel explica na prática, aqui, ó. E qualquer outro entendimento da prática que Joel explica e dá exemplos, será cada vez melhor compreendido, ou seja, muita calma, será cada vez melhor compreendido, percebido, vivenciado e tornado no tesouro mais abundante que o ar, que o Joel diz, na presença de Deus, os tesouros do Pai do reino são mais abundantes que o ar, porque o tesouro do reino é essa harmonia interior da percepção da presença. Aqui, ó. Tornado no tesouro mais abundante que eu. Aqui, ó. Vivenciado e tornado. Vou voltar de novo. Vamos ler de novo? A compreensão da graça, suprimento invisível, reinterpretar as aparências, não se opor ao mal, harmonia interior, a palavra permanecer no praticante e qualquer outro entendimento ou aspecto da prática que Joel explica e dá exemplos, será cada vez melhor compreendido, percebido, vivenciado e tornado no tesouro mais abundante que o ar, no decorrer de semanas, meses e anos de leitura, releituras, meditações, áudios e aprimoramento constante do orar e vigiar. O processo é visto, revisto,
constantemente elaborado, aprimorado e tornado riqueza de consciência. Riqueza de consciência da presença. Ok? Vamos para o livro. Não. Quero fazer um trechinho aqui do livro Palavras do Mestre. Vai ser interessante essa entrada do segundo tempo dessa aula, vai todinha para o YouTube, mas só essa entradinha. A gente tem aqui no livro Palavras do Mestre, tem na nuvem o livro, um único parágrafo. Ele começa aqui: a unicidade com Deus, primeiro capítulo. Onde é que está o negócio? Não, está antes, está na introdução, aqui, ó. O último parágrafo da introdução. Isso aqui já faz um link com tudo que eu falei aqui da questão da evolução do pensamento espírita, certo? Da união das religiões, da união entre ciência e religião, porque muita gente que tiver um pouco de capacidade abstrata de compreender a questão mecânica quântica vai se convencer dos fatos, é inevitável, ok? Então a união da ciência e da religião é importantíssima para uma evolução do pensamento religioso no planeta. Aqui, o último parágrafo. Assim que a diferença, é o último parágrafo da introdução desse livro. Assim que a diferença entre a cura psicológica, a cura pela fé e a cura pela consciência espiritual seja reconhecida, uma nova era começará na história humana. Assinado embaixo aqui, Joel Goldsmith. Vou ler e vou explicar. Assim que a diferença entre cura psicológica, ele está dizendo que as três existem, tá? Assim que a diferença entre cura psicológica, a cura pela fé e a cura pela consciência espiritual seja reconhecida aqui ele quer dizer admitida, compreendida, aceita. A sociedade tem que cogitar o aceitamento, a aceitação da compreensão desses três tipos de cura, certo? Assim que a diferença entre cura psicológica, cura pela fé e cura pela consciência espiritual seja reconhecida, uma nova era começará na história humana. Porque existe a cura psicológica num nível baixo, existe a cura psicológica num nível médio, e existe uma cura psicológica que pode atuar como cura de males, como somatizações, por exemplo. O indivíduo cura o emocional dele e tem curado uma somatização emocional, material, vida financeira, mental ou de relacionamento. Ele adquire uma média emocional melhor porque ele adquire maturidade emocional. Ele teve o quê? Uma cura psicológica. Quando que a pessoa tem uma cura pela fé? Ela tem uma cura pela fé, mesmo que seja em santo. Quando tem uma cura, uma fé muito grande, de repente algo acontece, a pessoa acreditou tanto, de repente ela mesma manifestou uma cura para o físico, para o mental ou ao material, pela fé. Mas isso é muito raro, né? E acontece numa medida muito pequena, porque se fosse rotina, gente, o planeta Terra já era o reino de Deus na Terra. E o que é a cura pela consciência espiritual? A cura pela consciência espiritual é tudo isso que Joel explica, que tem como base a ciência cristã, né? Uma nova era, assim que isso for reconhecido, a diferença entre esses tipos de cura, porque todas elas são válidas, mas mesmo elas como sendo válidas, o começo do entendimento de Joel é uma cura psicológica, porque ele nos traz para um conforto, um posicionamento na prática que não dá só esperança, dá compreensão. Então acontece uma melhora psicológica que vai proporcionar o avanço na prática para que haja um desenvolvimento da consciência espiritual e o indivíduo cure sua vida, suas relações, seus negócios, né?
uma nova era começará na história humana. Então esse assunto, quando que essa nova era vai começar? Quando começar a falar desse assunto. Precisa haver uma revolução no pensamento humano, no modo de pensar humano. Agora, é tão difícil assim? Está todo mundo aqui compreendendo mais ou menos o assunto. Não dá para trocar o pensamento? Não dá para passar para um pensamento mais elaborado? Como é que fica a questão de Deus como onipresença, sendo nossa própria consciência e o Cristo, o ser que habita o interior do nosso ser? Porque Cristo é sinônimo de onipresença, Cristo é Filho de Deus que renasceu pelo Espírito. E antes disso, se a gente está nos 10 mandamentos, a gente é criatura humana. Se a gente está do Novo Testamento para lá, praticando na íntegra o Sermão da Montanha, está se tornando Filho de Deus. Vamos voltar para o livro. Já imaginou eu, gente, numa igreja? Te falar, dá vontade. Eu tenho dá vontade. Mas dá vontade porque eu fico imaginando que vão entender, né? Ou então eu vou sair de lá debaixo de porrada, né? Tá louco? Bate nele que é o capeta. Vamos lá. Voltando aqui, a gente analisou na primeira parte da aula 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, sexto parágrafo do capítulo 1, assumindo a imortalidade, ó. Indo de encontro com tudo isso que nós dissemos aqui, né? Só fazendo um comentáriozinho, que nós falamos da ciência cristã no início da aula, mas a ciência cristã, mesmo a igreja, a ciência cristã, deve ser valorizada, enriquecida, exaltada, certo? Que o pessoal estude aquele tal de ciência e saúde, compreenda a metafísica por trás daquilo, mas também compreenda o que o Joel fala sobre meditação contemplativa, sobre o desenvolvimento dessa prática. Aqui, ó. Que nem assim, ó. Para no Joel a coisa, a obra do Joel é fantasticamente maravilhosa. Eu acho que não há o que acrescentar à obra do Joel, em termos de conhecimento de Deus, palavra ou meditação contemplativa. Mas o que seria uma ponte entre a ciência e a religião? A ponte que une a ciência com a religião é essa compreensão da psique humana, a questão do trabalho com a sombra, a compreensão do inimigo como o ego, a questão do entendimento da dualidade, da saída da dualidade, da luta do bem contra o mal e da questão da onipotência, um poder. Então isso é uma ponte entre ciência e religião. Porque precisa haver essa ponte entre ciência e religião, porque se não houver essa ponte entre a ciência e a religião, vamos levar em consideração que tem religiosos que sentem e que compreendem a presença de Deus, não vamos generalizar, certo? Mas a ponte entre a ciência e a religião vai atingir muita gente em várias religiões preparadas ou predispostas a compreender um poder, a compreensão da prática da presença de Deus em sua própria consciência, ou a tal da centelha, certo? Então vai atingir essas pessoas preparadas para entender essa evolução da vida espiritual ou da compreensão da vida espiritual no planeta, e também pode atingir muita gente preparada dentro do materialismo, que por gostar de ciência possa ser levada a uma compreensão da ciência que existe por trás da religiosidade, ou por trás da palavra, ou por trás da questão Deus. Então precisa haver uma ponte, e essa ponte tem que ser feita explicando a parte psicológica do ser humano, a parte do inconsciente coletivo, a parte do trabalho com as sombras. Precisa fazer uma ligação ali da questão ciência metafísica, a questão religiosa, levando em consideração o Novo Testamento, tá? As palavras de Jesus, Sermão da Montanha, ciência cristã, prática da presença, e a parte emocional envolvida nisso, a parte das crenças humanas.
No que o ser humano acredita? Como melhorar esse pensamento? Como ter uma compreensão mais elevada, melhor e mais refinada, mas que traga de forma efetiva uma melhora para a vida humana, por compreender que ela é a própria vida espiritual. Tem que haver essa ponte. É disso que o Joel fala nesse parágrafo que eu li ali agora. Só dá para passar para dar esse salto coletivo de consciência, compreendendo essa união entre ciência e religião. Aqui, ó. Voltando para o livro, né? Caminho Infinito. O pesquisador da verdade começa sua busca com um problema, talvez com vários deles. Os primeiros anos de sua busca são empregados na superação da desarmonia e na cura das doenças pela oração a um poder mais alto, ou pela aplicação das leis espirituais ou da verdade às condições humanas. Chega, porém, o dia em que percebe que a aplicação da verdade aos problemas humanos já não funciona mais, ou pelo menos não como funcionava no início, e que já não traz a mesma inspiração e satisfação aos seus estudos. É difícil dizer uma frase que eu goste mais, um parágrafo que eu goste mais no Caminho Infinito, mas a primeira vez que eu li, eu bati o olho nessa daqui, que é o começo do livro, né? Eu falei, puxa vida, o que eu estou vendo aqui? Esse pesquisador da verdade sou eu. Então, cada um que teve uma desconfiança e que viu que a coisa não funciona, é um pesquisador da verdade. Ele tenta, não funciona, ele tenta, não funciona, ele tenta, não funciona, mas ele não conforma. Não é possível, tem que ter alguma coisa errada com a minha fé. Ele tem que se questionar. Né? Porque aquele que tiver a fé de grão de mostarda moverá montanhas. E ninguém quer ter essa fé do grão de mostarda? Pô, é do tamanho de uma mostarda. Se não tiver nem essa fé, vai ter o quê então? O pesquisador da verdade começa... Aí não tem fé nenhuma. E se não tem fé nenhuma, tem o quê? Fé de fundo emocional. Devo me conformar porque é assim mesmo. O reino deve ser para depois que eu morrer. Ou seja, depois que morrer vai continuar pensando exatamente do jeito que... Não, aí a consciência tá nua e crua, né? Aí a coisa é pior. Manifesta mais rápido. O pesquisador da verdade começa a sua busca com um problema, ou talvez com vários deles. Ele começa isso lá na juventude dele. Os primeiros anos de sua busca são empregados na superação da desarmonia e na cura das doenças pela oração a um poder mais alto, né? Ou seja, ele emprega o seu esforço. Os primeiros anos de sua busca são empregados na superação da desarmonia e na cura das doenças pela oração a um poder mais alto, ou pela aplicação das leis espirituais ou da verdade às condições humanas. O pesquisador de verdade, ele faz um esforço tremendo de orações, ou de pensamentos, ou de pedidos, ou de manipulações mágicas, não interessa como, para trazer harmonia, para superar a desarmonia e para trabalhar com a cura. E não vê que não dá resultado? O pesquisador vai perceber que tem algo errado. Chega, porém, o dia que não tem como aplicar a lei espiritual ou a verdade às condições humanas. Por quê? A lei espiritual é uma só existe um poder. Certo? E a verdade? A verdade é que eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, o Pai está em mim, o Pai é perfeito, a harmonia. Logo deve haver harmonia na vida humana. Né? Sede perfeitos, aí as pessoas falam assim, não, mas ser perfeito, isso aí só Jesus Cristo, eu não sou Jesus Cristo. E quando ele disse, sede perfeitos como o vosso Pai o é, não é para a gente buscar essa perfeição? Agora, buscar essa perfeição não é viver uma vida sem alegria, uma vida reclusa, né? Vestir um manto, andar com a mãozinha assim e sair benzendo Deus e o mundo.
né? Buscar essa perfeição é buscar a compreensão da perfeição de Deus no ser humano. Se a perfeição é harmonia e amor, o que eu quero? Harmonia e amor? Como eu vou manifestar harmonia e amor com conhecimento zero? Vai me manifestar o quê? Condição humana, ignorância, o bem contra o mal. Chega, porém, o dia em que percebe que a aplicação da verdade aos problemas humanos já não funciona mais, ou pelo menos não como funcionava no início, e que já não traz a mesma inspiração e satisfação aos seus estudos, porque no começo ele pode ter uma melhorinha ou outra, que ele está tentando melhorar o nível de consciência, mas depois o paradigma persiste e ele vê que não, peraí, que não é por aqui, e já não traz a mesma inspiração e satisfação aos seus estudos. Ele perde o gosto por aquele estudo, perde a inspiração por aquele estudo. Ele não encontra mais ali o sentido que ele encontrava no início. Por exemplo, né? Que nem eu estudei o Espiritismo, tentava entender, nunca estudei a Bíblia. Teve uma época que eu fui evangélico, não estou criticando os evangélicos, mas foi lá nos 30 anos porque eu estava surtado. A gente tenta de tudo, né? Então o indivíduo tenta, ele vê que não dá certo, ele tem que ser levado a um raciocínio de procurar uma resposta, uma solução para os seus problemas. Isso o quê? Isso é a consciência do indivíduo movendo ele na direção da verdade. Mais uma vez aqui fica vide Martinho Lutero lá no Netflix. Por fim, receberá eventualmente, ou seja, sem esperar, por fim receberá eventualmente a grande revelação. Os mortais podem assumir a imortalidade. Não tem aqui, mas eu vou colocar. Mas apenas na medida em que anulem a mortalidade. E o que é anular a mortalidade? Anular a morte. Porque a morte é o temor, o medo, a falta, a carência. A morte é achar que precisa aproveitar essa vida logo, porque afinal de contas vai morrer e tudo acaba. Não que ele não deva aproveitar, mas se ele tiver o conhecimento da vida verdadeira, aí sim ele vai ter uma vida farta de satisfação, de conhecimento, de regozijo. E o resto da fartura, o acréscimo? O acréscimo vai depender do nível de consciência que ele atingiu. Por fim, receberá eventualmente a grande revelação. Os mortais podem assumir a imortalidade apenas na medida em que anulem a mortalidade. Eles não podem acrescentar a harmonia da espiritualidade imortal às condições humanas. A harmonia da espiritualidade imortal é a harmonia da espiritualidade fora do paradigma, fora da dualidade. A harmonia da espiritualidade imortal é a harmonia da consciência da presença. Então o praticante da presença, avançando na prática, adquire uma harmonia que lhe permite ter insights dessa vida imortal. Porque é imortal. É imortal por quê? Porque não interessa, se eu morrer for parar no umbral, não morreu, continua existindo. Aí nasce de novo, tá ali. Vai parar no umbral de novo, nasce de novo. Vai parar no umbral de novo, nasce de novo. Ou vai parar, sabe lá onde, né? Porque fala umbral, limita. Não, mas só existe umbral e aqui? Não, deve ter outras situações de vivência da consciência. Deve não, né? Tem. Eles não podem acrescentar a harmonia da espiritualidade imortal às condições humanas. Ou seja, a compreensão da realidade espiritual é a harmonia de uma espiritualidade imortal. Então, a prática da presença nos leva a atingir algum grau dessa harmonia da imortalidade. Porque mortalidade é aquilo que morre, que perece, que sofre, que adoece. E o praticante vai para o outro lado. Ele vai para a harmonia, para a jovialidade, para a saúde, né? Ele se regozija, ele se alegra.
muda a feição dele. Ó, Deus não criou nem rege as coisas humanas. Deus não criou nem rege as coisas humanas e nem a vida humana. Ah não, mas Deus não criou nem rege. Não, Deus criou a vida humana, né? Senão vai ter gente depois vai interpretar errado no vídeo. Deus criou a vida humana, mas Ele não rege, aqui ó, Deus não criou nem rege as coisas humanas. Coisas humanas são as preocupações da mente humana em relação à vida. O homem natural, o que o Joel chama de homem natural, é o homem que desconhece onipresença, onipotência, onisciência. Ele lembra dessas palavras, mas não conhece e não vive o conceito. Porque para viver o conceito de onipresença, onisciência e onipotência, o indivíduo tem que ter superado a questão do bem e do mal. Ele tem que ter entendido que não existe um diabo. Ah não, mas eu sou religioso e tal, eu acredito em Deus, mas lógico que eu acredito no mal, eu acredito no diabo. Pô, a pessoa está acreditando, está criando aquela realidade na consciência dela. Aquilo vai ter valor na experiência espiritual ou na experiência da vida dela. Então, Sandro, não é que não exista o mal, né? Existe dentro da criação humana. Existe no nível de consciência da dualidade. Existe, o mal existe. É um nível de consciência. Do mesmo jeito que existe nível de consciência pior ainda, aonde só existe o mal, não tem nem o bem contra o mal. Não é? Eu quero dizer que tem luta do bem contra o mal lá no Brau. Não, lá só tem o mal. E no purgatório? Vamos supor que existe o purgatório. Qual é o nível de consciência que existe no purgatório? Sofrimento. Só sofrimento. Ai meu Deus, como eu me arrependo pelos meus pecados. Quando é que Deus vai me salvar, me tirar daqui? Porque o indivíduo vive, vamos imaginar a cena, ele vive a vida humana, ele acredita numa determinada crença, que acredita que tem um purgatório, certo? Aí ele vai, ele desencarna, aí ele está no purgatório. A hora que ele vê que ele está naquela condição, reforça aquela crença dele, ferrou, estou aqui agora. Meu Deus, por que eu errei tanto na minha vida, onde é que eu vim parar? E ele vê uma cacetada de gente, sabe aquelas fotos que tem na igreja? Todo mundo pegando fogo lá, não sei o que, todo mundo assim, lamentando. Aquilo é o purgatório, é um nível de consciência. Tem um nível. Como é que chama aquele ator que se suicidou? Que era alcoólatra? Robin Williams. Tem um filme dele. Como é que é o nome do filme? Além da Vida. Que a esposa dele suicida, vai parar num umbral. Ele até consegue. Aí ele também desencarna, não é isso? Aí ele não se conforma. E até o guia espiritual fala: não tem como ajudar a criatura. Ele teima e ele, porque tem liberdade de ir. Ele vai lá no nível de consciência dela e dá um trabalho tremendo. E ele consegue um milagre, ele tira ela do nível de consciência suicida. Mas antes de chegar lá, ele passa onde? Vocês lembram do filme ou não? Onde é que ele passa? Para ele retornar no umbral? Não, para ele chegar onde ela está, onde ele passa? Ele passa no purgatório, gente. Ele passa no purgatório, certo? Então essas imagens, esses arquétipos, existe porque foi intuído, por isso que foi pintado, exemplificado, e por isso que a igreja conta, existe, é um nível de consciência. Porque a sua consciência, a sua vibração é que vai estar lugar, né? O que você está vibrando. O indivíduo acha que é aquilo que ele merece. Ele mesmo se pune. Ele acorda, acorda não, né? Ele percebe que morreu. Mas que ele continua aqui. Meu Deus, morri, como eu sou culpado por tanta coisa. Na hora. Tchau. Aí tem aqueles que não querem falar. Aqui, ó. Vamos voltar aqui pro... Ué, não se diz que o Espiritismo explica nuances da realidade, da vida espiritual? Estamos fazendo o que aqui? O mesmo. Só que de um ponto de vista muito mais completo.
Porque a prática do Joel não exclui a compreensão desses níveis de consciência, mas agrega conhecimento a isso. Ó. Deus não criou nem rege as coisas humanas, que Deus é o princípio criador, o verbo, que nós falamos no começo da aula. Se Deus é o princípio criador, é o princípio manifestador. O ser humano, como filho de Deus, tem o mesmo poder, ele tem livre-arbítrio, ele é co-criador inconsciente ou co-criador consciente. O co-criador consciente é somente aquele que está fora da luta do bem contra o mal. Se ele ainda assiste televisão, fica com raiva da política, entendeu? Se ele fica temeroso pela situação política do planeta ou pela situação política do país, se ele fica temeroso pelo seu futuro, se ele tem algum tipo de crítica, condenação, julgamento em sua consciência, ele está vivendo consciência material, dualidade, bem contra o mal. Então ele ainda não vive a realidade da prática da presença. Ele ainda não passou. Então, se ele estiver estudando isso daqui, ele está acumulando informação para elaborar a crença no bem contra o mal. Ele elabora, a coisa vai ficando cada vez mais limpa, mais clara. Então ele está iluminando a consciência, porque ele está aceitando a sombra, integrando a sombra, não se opondo ao mal. Ele está subindo o nível de consciência. Ele está expandindo a consciência. Quanto mais informação ele acumula desse tipo de elaboração, mais expandida é a consciência. A hora que ele percebe, ele deu um salto. Ele passou por um nível um pouco melhor de compreensão, ufa, ele sente um alívio. Aí depois vai ter um próximo teto, né? Qual vai ser o próximo teto? A quantidade de crenças da dualidade que ainda estiver em sua consciência. Que ele não passa totalmente para o nível da consciência da presença. No caso, quando a pessoa é afetada por doença, então quer dizer, ela tem o conhecimento, mas ela não conseguiu ainda, digamos, ficar fora porque a doença, eu creio que deve ser uma somatização de algum Só um instante. pensamento. Né? 52 minutos ali, peraí. Pontos, né? Que fala no descanso. Vai até que hora? 15 para 1. No áudio, né? Até 1 da tarde, mais acréscimo, 1h15. Fala descanso no centro do espírito, que são aqueles 3 passos que a gente está, né? Que é o estudando, o segundo, você já está nem lá e nem cá. Né? Quer ver? Ó? Tem uma frase aqui no caminho. Por isso que eu falo, gente, o caminho infinito tem várias coisas aqui que tem que virar um link mental, tem que virar a palavra na consciência. A palavra dicotomia vai me levar lá. Tem um item com dicotomia no caminho infinito. Dá para ter uma noção do que é conhecer o caminho infinito? Não estou dizendo que eu sou o sumo mestre de caminho infinito, não. Certo? Mas foi até o ponto suficiente que me permite lembrar desses trechos aqui, ó, relativo à pergunta que ela fez. Ó. Por que almas avançadas e mesmo praticantes e mestres experimentam ainda doenças e outros problemas? Capítulo 10, Sabedoria do Caminho Infinito. Resposta. A consciência mortal ou material que ainda resta neles, em qualquer nível, se manifesta. Não há consciência sem expressão. Então aquilo que eu tiver na minha consciência vai se expressar, certo? Daí a total necessidade de aprimorar a prática para expressar o quê? Cada vez mais a harmonia interior e, consequentemente, a harmonia exterior na vida do indivíduo, ou melhoria da vida humana. Não há consciência sem expressão, e mesmo o menor resquício de consciência humana que restar... O que é consciência humana? Consciência do bem contra o mal. E mesmo o menor resquício de consciência humana que restar se expressará como a humana dicotomia de bem e mal. Esta é a lei, lei do karma. Tem uma lei na dualidade, a lei do karma, ação e ação. Ambos ali ficam lado a lado, e à medida que se desenvolve a consciência espiritual, a consciência espiritual, cada vez mais é desarraigado o sentido material, arrancado.
Mesmo a ressurreição nos traz um sentido material de corpo, com todas as marcas do erro humano. A pura espiritualidade é revelada na ascensão. Vou explicar essa última frase aqui. Ó. Mesmo a ressurreição nos traz um sentido material de corpo, porque o indivíduo acha que ressurreição é só quando ele ressurgir com o corpo. E com o corpo só Jesus ou grandes avatares. Não importa. Os outros avatares, eles tiveram a ascensão da consciência, não precisa exatamente levar o corpo. Né? Ó. A pura espiritualidade é revelada na ascensão. Que ascensão? Ascensão quando ascende aos céus? Não. Ascensão do nível de consciência. Essa é a pura espiritualidade. Pura espiritualidade é visão interior da harmonia. Oração é a visão interior da harmonia. Orai e vigiai constantemente, conhecerás a Deus em verdade. Conhecerás a Deus em verdade é ver Deus manifesto em sua própria consciência na atuação aqui. Estar no mundo e não ser do mundo. Respondida? Sim. Então, o que acontece? Mesmo Joel, de vez em quando, tinha um negocinho ou outro. Não importa. Cada negocinho que acontecer como doença ou desarmonia física, corporal ou mental, é catarse. É manifestação de conflito dentro da consciência do ser humano. Pode perguntar, Silvana. Eu não entendi a pergunta dela. Ela tinha perguntado, faz a pergunta de novo. Por que ele estava falando? Não, sim, eu entendi essa pergunta, não entendi a sua resposta. E como está aí no trecho, por que alguns praticantes ainda... Tá. Ó, por que almas avançadas? O que é almas avançadas? Almas que já desconfiaram que não adianta nada lutar contra o bem e contra o mal. Nós aqui. Aí a gente entra na questão, todo mundo que chegou na ciência cristã, ou na prática da presença, que é o que o Joel ensina, é uma alma avançada. Ele só é uma alma avançada a hora que ele abandonar a questão bem contra o mal. A hora que ele entender que Deus é onipresente, Deus está em sua própria consciência, e isso deve harmonizar sua vida, porque eu e o Pai somos um. Então ele já é uma alma avançada, ele está capaz, receptivo à saída da dualidade, ok? Isso que é a alma avançada. A alma avançada não significa que ele é um alto mestre iluminado. Ó, percebe. Porque almas avançadas e mesmo praticantes e mestres. Mestre é professor, mestre é um praticante adiantado, ele ainda vai ter reveses de consciência. Aqui, a resposta é em seguida. Experienciando ainda doenças e outros problemas, qualquer outro probleminha que aparecer, né? De ordem física, material, relacionamento, não interessa. Por que eles experimentam isso? A consciência mortal ou material que ainda resta neles. O que é consciência mortal ou material? Dualidade, medo, temerosidade, desequilíbrio emocional, porque está dentro do bem e do mal, ódio, raiva, mágoa, rancor, dúvida, entropia psíquica. O que é entropia psíquica? Desorganização mental, que pensa na dualidade o tempo todo, deseja, quer, teme, vive dentro desse nível de consciência o tempo todo. Então, quanto mais a gente entra no aprimoramento da prática, menos esse conteúdo de vida humana ou da dicotomia do bem contra o mal faz parte de nossa consciência, porque a gente elabora, reinterpreta, sabe que aquilo é o ego ou o inimigo e que não há poder nem no nosso pensamento de avaliação daquela realidade, porque vem o pensamento, eu reavalio, eu já sei, só existe um poder, Deus, então eu já estou por trás daquele tipo de pensamento ou crença, eu estou observando a ação do ego. Não estou mais poluído a nível de ficar totalmente envolvido pelo sofrimento da dicotomia. Né? Porque em que nível que eu percebo que eu estou poluído ou não? No nível de sentimentos, de dor, de dúvida. Então eu devo avançar na permanência na palavra, até que a palavra permaneça em mim. E eu seja capaz de reinterpretar a realidade com cada vez mais habilidade, mais eficiência, mais rapidez e tranquilidade nas emoções, até o ponto em que há sim uma percepção do bem e do mal, mas com uma total tranquilidade emocional. Tipo, eu conheço você, ó,
O nível mais avançado disso é quando nós não reagimos a um pensamento do bem contra o mal, nem com outro pensamento. Eu fico em silêncio observando a atividade mental do ego. Você dá aquela risadinha que você fala, né? Passou o negócio na cabeça e fala, eu te conheço. Ou pensa assim, deixa a nossa própria mente pensar, não temas, sou eu. É meio que um ciclo, né? Porque se você tem né? No meu caso, por exemplo, você tem um problema, por mais que você esteja tranquilo e tal, aquele problema vai aparecer de novo. E aí você vai cair na entropia, porque você vai falar, poxa, ainda tenho ele. Então você vai baixar o seu nível de vibração, aí você eleva o seu nível de vibração. Se você estiver... Não, você não vai elevar o nível de vibração. Se você estiver reinterpretando as aparências, você vai continuar convivendo com a necessidade de reinterpretar. É diferente disso daqui, ó. A consciência mortal ou material que ainda resta neles, ou seja, se eu ainda estiver sofrendo, temeroso e desconhecedor da verdade, qual é o grau de temerosidade, dúvida ou sofrimento que tem no praticante iniciante? Aquilo ainda é, o nível, a consciência mortal ou material que ainda resta nele, em quem? No praticante, em qualquer nível, mesmo que seja num nível mínimo, o praticante avançou na prática, mas ele ainda tem ali umas preocupações, temerosidades, ele ainda não subiu um pouco mais o teto dele. Então, se ele está vivendo uma vida emocional, é isso que você estava relatando aí, puxa vida, mas eu caí, eu preciso subir o nível, porque agora eu fiquei chateado. Ele ficou chateado, ele baixou o nível ali, porque a consciência, ainda há ali uma supremacia, ainda há um domínio da consciência material. Aí ele sofre para voltar para a consciência da presença. Ele precisa meditar, ele precisa ficar consciente. Às vezes ele leva 2, 3 dias para poder soltar um problema. E quando a gente solta isso com minutos? A coisa é soltar com minutos. Porque está permanecendo na palavra, está conhecendo a situação. Não é no primeiro ano da prática que isso acontece. Certo? A gente espera. Então, desperto não é sinônimo de iluminado, que não vai ser Não. afetado. Não. Você Eu está entendi consciente. o sentido do ciclo da sua pergunta, que é mais ou menos relacionado no meu caso. Né? Bem parecido. Porque, aliás, porque não é uma gripe, não é uma dor, não é uma inflamação, não é uma dorzinha que você faz, né? Que você falou assim, não, se não te pertence, tem uma coisa que, por mais que você fale não te pertence... Não, está sendo manifesto... Tem um processo de reinterpretação. Tem um processo ali em andamento de tomada da consciência sobre aquela manifestação, porque é a manifestação da consciência do indivíduo que está em catarse, aprimorando esse processo. Então, se está manifestando, é resultado da consciência mortal ou da dualidade no indivíduo. Ele percebe aquilo. Se não houver aquilo, o que vai acontecer? Anestesiou para não sentir? Não, aquilo significa que ele está sendo capaz de perceber para aprimorar a prática. Até que ele perceba no nível do mental, mas no nível do emocional, aquilo não lhe afete mais. Certo? Ele percebe no mental, mas no emocional não há mais desgaste. A confiança total. A graça de Deus é minha suficiente. Reconheça Deus em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. É a todo instante, mesmo diante de qualquer adversidade ou problema. Que nem aquela frase que já foi falada hoje, né? Devemos nos livrar de qualquer coisa em nossos pensamentos que não seja a divina presença, o eu real, para podermos beber a pura água da vida e comermos o pão espiritual da verdade. Então, como é que a gente se livra, né, de qualquer coisa em nossa consciência que não seja a divina presença ou eu real? Nos livrando de qualquer pensamento que insista no sofrimento, na dúvida, no medo, na falta, na carência. Só há um poder. Então, se só há um poder, eu devo permanecer nesse poder, independente da... Porque não há outro jeito de subir o nível de consciência, de expandir, de dar o salto quântico. Aqui, deixa eu terminar de ler essa resposta aqui. Não há consciência sem expressão, a consciência expressa. Então, se a consciência estiver poluída por dicotomia, vai expressar dicotomia.
Não há consciência sem expressão, e mesmo o menor resquício de consciência humana que restar se expressará com uma humana dicotomia entre bem e mal. Quanto menor for o resquício, menor será a expressão. Haverá um maior tempo de harmonia e menores problemas, que continuarão sendo avaliados e interpretados até uma transição maior. Esta é a lei. Ambos ficam ali lado a lado, e à medida que se desenvolve a consciência espiritual, ou seja, gradualmente, cada vez mais é desarraigado o sentido material, arrancado, destituído. Pronto, a gente termina por aqui a frase aqui. Então aqui a gente respondeu a questão da... Vamos voltar lá na frase? A gente vai até... Tem mais 15 minutos, tá? Onde que eu estava aqui? Eu andei lá para baixo. A gente terminou esse parágrafo aqui do pesquisador de verdade, não foi? Não foi? É. Ah, não. Você teve o seguinte, por Deus fim... não criou, Por fim, receberá acho que aí que a gente vai ver agora, não é? Por fim, receberá Harmonia, espiritualidade, imortal às condições humanas. Parou aí? Foi. O homem natural não compreende as coisas. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, do bem e do mal, ele tem uma fé tremenda em Deus, mas ele acredita no mal, no diabo e o bem contra o mal. É lógico que eu acredito em Deus, mas puxa, o diabo, olha, é terrível, viu? Aqui, ó. Esse é o homem natural, ok? É o homem natural, é o homem que Deus criou, mas que ainda está longe de conhecer a Deus, porque ele tem que vivenciar, até ele entender que só existe um poder, Deus. Ou não é a onipotência? Né? Ou deveria estar escrito assim, né? Deus é a onipotência, nota de parágrafo. Mas devemos levar em consideração que o diabo existe e que ele luta contra Deus o tempo todo e que a humanidade está escravizada por esse poder. Então Deus não é a onipotência? Então Deus não é a onipotência onde? No nível de consciência humana, onde há a crença no bem e mal. Porque esse bem que o ser humano acredita ser Deus é um Deus com D minúsculo, não é o Deus onipotente. Senão o Deus não é onipotente. Se Deus é onipotente, só há um poder. Se Deus é só amor, não foi ele que criou o diabo. Então o diabo é quem? É o ego, é o desconhecimento da verdade, da presença de Deus. Né? Então no nível de consciência humano, existe a luta entre o bem e o mal. Mesmo ele intuindo Deus, ele não sabe quem Deus é, porque ele não conhece Deus em verdade. Aqui, ó. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, Espírito onipresente, que tudo permeia, pois lhe parecem loucura, nem pode entendê-las, porque só se podem discernir espiritualmente. Então, discernimento espiritual é o discernimento da compreensão de onipresença, onipotência e onisciência. Minha consciência faz parte da onisciência. Eu devo compreender onipresença, onipotência e onisciência em minha consciência, ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual capacita a ter visão espiritual, sabedoria espiritual. A sabedoria espiritual não é sabedoria da mente humana, porque a mente humana é instrumento de percepção da verdade. Então, estudando a verdade, eu me torno receptivo à verdade. Eu vivo na verdade. Aí não há evolução humana, há evolução espiritual infinita. A evolução espiritual só se dá a partir do momento em que o ser humano sai da dualidade. Enquanto ele estiver na dualidade, é a evolução humana. Só existe evolução espiritual a partir do nível do início da prática da saída na dualidade. Um poder. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por isso que ele fica preso na dualidade.
Ele não compreende que as coisas do Espírito de Deus é harmonia, amor, onipotência e um poder. Pois lhe parecem loucura, porque no nível da dualidade, qualquer coisa que não seja dualidade, seja só um poder, para ele é loucura. Não tem uma frasezinha que diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem? E a sabedoria do homem é loucura para Deus. Né? A sabedoria do bem contra o mal é uma insanidade. Então, enquanto nós estivermos vivendo na dualidade, o bem contra o mal, nós estamos vivendo um nível de insanidade espiritual. Agora, é para a gente apavorar com isso? Não, isso é só um conceito. Poxa vida, então eu não quero mais ser insano. A gente vai pegar na próxima aula aqui, porque nós vamos fazer uma meditaçãozinha, uns minutos para terminar aqui, tá, gente? Estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano, sem previsão do número de aulas, não estamos dando nem uma página. Solta isso. Solta, obrigado, Tânia. Solta isso. O importante é aprender, né? Gosta de meditação. Então, a gente vai para uma meditação de alguns minutos. Hoje é.